Paz de Arrucho, amados irmãos, hoje, dia 24 de julho de 2019. Bom, estou aqui hoje com um vídeo da Igreja Vida Nova. Estava pesquisando sobre a Igreja Nova Vida, né, da qual eu fazia parte, e eu me lembro que era uma igreja pentecostal de Nova Vida. Quando eu fui para lá, eu tinha 8 anos, e era do Robert McAllister, que aquele era conhecido como Bispo Roberto. E após a morte dele, a igreja se dividiu, né? Aí ficou Igreja de Nova Vida, que era do Bispo Tito Oscar, e o do Walter McAllister, que é filho do Roberto McAllister, ficou a Igreja Cristã de Nova Vida, né? Eles tiraram o pentecostal, ficou a Igreja Cristã, né? Só que eu procurando, aí eu fui procurar a pedra fundamental da igreja, né? Igreja Cristã Nova Vida, e me deparei aqui com uma igreja que eu nem conhecia. Vou gravar, né, sobre a pedra fundamental dessa igreja e umas 2 pregações dessa igreja. Depois eu vou partir para Nova Vida e para a Igreja Cristã Nova Vida, que era a qual eu fazia parte. A Igreja Cristã Nova Vida, eu não achei nada sobre pedra fundamental, mas como elas sempre estão ligadas e tem assim símbolos maçônicos, né, na igreja, eu acredito que eles não fizeram, mas ou eles fizeram e não gravaram, para não dar escândalo depois, não sei. Porque todas vieram da maçonaria, amados, pode ter certeza. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês, tá? Veja, essa aqui, ó. Eu nem sabia, para mim só existia a Igreja Cristã de Nova Vida e a Igreja Nova Vida, né? Mas aí eu me deparei com essa aqui. E, sim, tem o projeto Vida Nova de Irajá, que é um outro, né? Só que essa aqui é uma outra igreja. Agora eu não sei se essa daqui é do projeto Vida Nova, eu acho que não. Acho que essa aqui é só Igreja Nova Vida mesmo, né? Mas é de outro, veja. Aqui o sol, opa, calma. O que eu fiz aqui? Olha, tá até um solzinho ali, viram? Né? Aqui eu vou dar meu dislike, tá? Que é um absurdo. Pedra fundamental da Igreja Nova Vida, publicada em 31 de agosto de 2017. Vocês vejam bem, só tem 18 visualizações, né? No dia 16 de junho de 2017, estivemos realizando o lançamento da pedra fundamental sobre o novo templo da Igreja Nova Vida em Angra dos Reis. Tá, esse aqui é de Angra dos Reis. Ok. Então, 0 comentários, tá? Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui para vocês, pra gente assistir. Lançar a peça fundamental. Estamos voltados, vamos consagrar isso ao nosso momento que consagrar a sessão, tá? Nós temos uma responsabilidade maior e não tem coisa melhor para consagrar o altar do ser baseado na Bíblia Sagrada. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: E chegando Jesus à parte de Cesaré de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem diz os homens a ser o Filho do Homem? E disseram uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros dos profetas. E disse-lhe: E vós, a quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo
será ligado no céu. E tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus. Essa palavra. Vocês vejam bem, amados. Quando Yahusha disse para Pedro, bem-aventurado és, Simão, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E tu, Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Ele está falando dele próprio, porque ele é a pedra angular. Tá? E a Yahusha é a pedra angular. A gente leu isso ontem, né? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito, que eu já até esqueci onde ele leu, amados. Deixa eu ver aqui. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vamos lá. Veja bem. Mateus 16. Depois eu vou para outro. Mateus 16, o que, hein? Deixa eu ver aqui. 3. Tá, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Vamos lá. Ó. 16. Olha, veja bem. Chegando, no verso 13, vamos lá. Chegando Yahusha à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Respondeu Yahusha, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, outra tradução está a porta do inferno, mas o inferno é um ser, amados. E esse inferno que prendeu Lúcifer, amando de Yahusha. Quando ele morreu, Yahusha foi no abismo. O abismo é o verdadeiro nome do inferno, porque o inferno é um ser. Tá? Yahusha foi ao abismo, e nisso ele mandou o inferno, que é um ser que estava no abismo, prender Lúcifer. Tá? Então vocês vejam bem. Aqui, ó, e eu lhes digo que você é Pedro. Ou seja, que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele está falando essa pedra quem? Pedro? Não, a pedra que ele está falando é ele próprio, porque Yahusha é a pedra. Tá certo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do abismo não poderão vencê-la. Ou do Hades também, né? E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Tá? Então eu adverti aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o ungido. Então vocês vejam. Sobre essa pedra que é ele próprio, ele está falando dele próprio. Tanto é verdade que aqui está, ó, a pedra angular. Olha, a pedra angular, que teve um também da igreja quadrangular que falou que a pedra angular é Jesus, que é a pedra fundamental. Ele mudou de angular para fundamental. E eu mostrei que não tem nenhuma ligação, nenhum sinônimo de angular com fundamental, né? A pedra angular, que os construtores rejeitaram, veio a ser... Vou botar aqui Bíblia para ver. Cadê? É Marcos 12, 10, né? Marcos 12, 10.
Vamos lá, amados. Marcos 12, 10. Olha, vamos ler tudo para a gente entender, vamos ver. Olha só, veja bem, eu vou ler daqui para a gente entender o contexto, tá? Então Yahushua começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram? Aí aqui ele está falando isso, veja bem. Ele estava falando dele próprio, que os líderes religiosos vão matar ele. E a Yahushua estava falando dele mesmo. Que aqui, ó, mandaram vários. Olha só, isso aqui, amados, é o seguinte, olha aqui, enviou-lhes outro servo, né? Ele bateram a cabeça e humilharam, enviou ainda outro, ao qual mataram. Quantos são esses servos que ele está falando? Ele está falando dos profetas. Que Yahweh enviou os profetas para falar a verdade. E as pessoas rejeitaram, mataram. Quem matou? Os líderes religiosos, sacerdotes, saduceus, sumos sacerdotes, como ontem, né, na pregação do Estevenante, que ele falou. Eles prenderam Jesus e levaram para fora da cidade e crucificaram. Eles quem? E levaram para a casa de Caifás. Mas ele não falou que Caifás é o sumo sacerdote e que quem matou Yahushua, né? E que quem zombou de Yahushua na casa do sumo sacerdote, batendo nele, cuspindo e falando: agora adivinha, quem foi que te bateu? Quem foi que te cuspiu? Isso está na escritura. Está lá em Mateus 26, 27 e 28. Então vocês vejam, aqui ele está falando dos profetas, que eles mataram, os líderes religiosos mataram os profetas. Mas os lavradores disseram uns aos outros. Aí aqui, ó, por fim, enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Veja, faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Está falando de quem? Yahushua está falando dele próprio. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Qual é a herança que será nossa? A herança que será nossa, que ele está falando aqui, amados, é desses líderes religiosos ficarem pegando dízimos e ofertas que não são deles e estarem com as ovelhas de Yahushua. Porque as ovelhas não são desses pastores, mas é do único pastor que é Yahushua. Então vocês vejam. Mas os lavradores disseram aos outros: este é o herdeiro, vão matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. Não foi isso que eles fizeram aqui, ó? Eles agarraram, o lançaram para fora da vinha, ou seja, lançaram Yahushua, mandaram Yahushua para fora da cidade e o mataram, sacrificado. Não foi isso que aconteceu? Aí aqui, o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Aí ele vai falar aqui, veja bem, vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, quando ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja são pessoas, tá certo? Eu não espírito. Sobre esta pedra, qual a pedra que ele está falando? Ele está falando dele próprio, porque ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o profeta. E aí ele pergunta:
E vocês? Quem tu disse que eu sou? E aí Pedro disse, tu és o ungido filho do Deus vivo. E aí ele disse para Pedro que não foi carne ou sangue que o revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. E aí ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Ele próprio. Ele estava falando dele, no espírito, no entendimento. Então aqui está, ó. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? Das Escrituras? A pedra que os construtores... Quem são os construtores? São os maçons, que já existiam. E quem são os maçons? Esses líderes religiosos. Vocês podem reparar, amados, que os líderes religiosos são maçons. As igrejas vieram da maçonaria, a religião veio da maçonaria. Tanto é que a gente está vendo aí a pedra fundamental da igreja Vida Nova, né? Então vocês vejam. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Vem do Senhor. Qual Senhor que vem? Vem de Yahweh. A pedra angular veio de Yahweh, que é Yahushua. Tá certo? Só que o moço aqui... Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muita coisa. O moço aqui, né? Vai dizer que... O que ele vai dizer? Que a pedra... É para botar aqui, a pedra fundamental. Não é Yahushua no espírito, mas tem que ser a pedra fundamental aqui, ó, para fazer o pacto terrônico, satânico, para que as pessoas possam ficar presas, né, na mente, alienadas ali. É isso que eles fazem, amados. Então vamos continuar. Vamos ver o que ele vai falar dessa passagem de Mateus 16. Fala do início da igreja, do princípio da igreja. Jesus faz um censo entre os discípulos e ele quer saber o que o povo achava dele, o que as pessoas falavam quem ele era. Então os discípulos começam a trazer a notícia. Um fala que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Batista, alguns estão dizendo que o Senhor é um grande profeta. Jesus então vira para os discípulos e fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro então entra no cenário e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado do Pai. Diz a Bíblia que Jesus então fala: quem te revelou, Pedro, não foi a carne ou o sangue, senão o nosso Pai que está no céu. Sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas... Então, sobre esta rocha, sobre esta pedra é a rocha, né? Tanto que quando ele fala da casa, né? Aquele que constrói sua casa na rocha, vem o vento, né? E a casa permanece firme. Mas aquele que constrói na areia, quando vem a tempestade, vem o vento, a casa ela é destruída, ela se dissipa, né, a casa, entendeu? Porque construída na areia, quando vem a tempestade, a areia, né, ela vai desaparecer ali. Então, o que acontece? Quando ele diz isso, é porque nós temos que estar firmados em Yahushua, porque ele é a rocha, ele é a pedra. Tá certo? Yahushua, a rocha é a pedra. E a areia é a religião. Entende? Que a pessoa, quando ela está firmada na religião, ela não está na rocha. Então vocês vejam, a rocha é Yahushua. Mas ele aqui vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Que a pedra que ele tem que pegar um negócio e botar aqui na pedra. Sendo que Yahushua é a pedra angular e não a pedra fundamental. A pedra fundamental é da maçonaria. A pedra angular é no espírito. Então vocês vejam bem. De uma maneira errônea, fala que Jesus estava edificando a igreja sobre Pedro. Porque o nome Pedro significa fagulha de pedra, pedaço de pedra. Mas quando Jesus Cristo está falando para Pedro, ele está sobre esta rocha, sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, da própria pessoa de Cristo. Ah, que beleza, meu querido. Eu não sei nem o nome desse rapaz. Mas é isso aí, ele está falando dele mesmo, correto. Está falando dele que ele é a pedra. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele é a pedra angular e não a pedra fundamental. Agora, meu querido, se Jesus, você diz Jesus que é Yahushua, o nome dele é Yahushua, ele é a pedra angular, então o que você está fazendo aí botando uma pedra fundamental aí, o lançamento da pedra fundamental, ritual maçônico e satânico e terrônico,
que você está fazendo aí? Pegando, botando, fazendo essa pedra aí que é um ritual maçônico e físico, ao invés de você crer no entendimento. Porque, amados, veja, ele está dizendo que ele está falando dele próprio, de Yahushua. E Yahushua estava falando dele próprio, correto. Certo? Então, ele não crê. Porque se ele cresce que Yahushua está falando dele próprio, ele estaria na rocha que é Yahushua, na pedra angular que é Yahushua. Tá certo? E não estaria colocando um ritual satânico aqui, ó, num templo, e não estaria nem no templo, nem sendo pastor diante de um templo físico. Então vocês vejam que ele é incrédulo, ele sabe, mas ele não crê. Ele só sabe que a pedra que Yahushua estava falando era ele próprio, mas ele não crê que Yahushua é a pedra. Porque se ele cresce, ele estaria firmado na pedra que é Yahushua. Vamos continuar. A própria pessoa de Jesus, sobre esta pedra que eu edificaria a minha igreja. Jesus disse que a igreja ela está edificada em cima dele, sobre a rocha. E nada mais é. O que é a rocha? É a palavra de Deus. O que é a rocha? É a palavra. Ué, meu querido, o que é a rocha é a palavra de Deus? Ele pegou a Bíblia. Vocês vejam que nenhum deles crê que a rocha é a palavra, como está escrito. A Escritura diz, amados, veja bem, em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse, eu tenho que mostrar isso para vocês verem quem é a palavra. Que ele está dizendo que a rocha é a pedra, e tem que estar firmado na palavra de Deus. Na palavra de Deus ele diz que é a Bíblia, mas não é a palavra, é Yahushua. O Apocalipse, acho que é 12:9. Ah, não é não. Mas vou ler isso aqui, ó. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Veja, engana o mundo todo como? Nas religiões. Então não é, então deve ser 19, Apocalipse 19. É porque eu confundo Apocalipse 12 com Apocalipse 19. Vamos lá. Olha. Vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Yahweh. Então, quem é a palavra? É Yahushua, não é a Bíblia. Tá? E aqui também prova, em João 1, prova que ele é a palavra, veja. No princípio era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Yahushua. Ele, a palavra que é Yahushua, estava com Yahweh. E era Yahweh. Era Yahweh em qual sentido? Não é que ele era Yahweh, ele não era espírito, porque o Pai, ele é espírito. O Filho é a alma, mas ele era Yahweh no entendimento do Pai, no Espírito do Pai. Porque o Espírito do Pai habitava em Yahushua, tá certo? Ela estava com Yahweh no princípio, ela é quem? A palavra. Tá falando de Yahushua, que é a palavra, por isso tá falando ela, tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Começou os cachorros, né, amados? Então, vamos lá. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele quem? Sem Yahushua. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Yahweh chamado João. Tá? Aí aqui, João vai falar, ó. Ele veio por testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz. Está falando de quem que não era a luz? De João. João Batista não era a luz, que era primo de Yahushua, né? Porque a Isabel era prima de Maria, né? Então aqui, ó. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Então vocês vejam
Aquele que é a palavra estava no mundo, que é a palavra Yahushua. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Quem é o mundo? Aquele que está no físico, que não está no espírito, no entendimento. É disso que ele está falando, amados. Então vocês vejam bem, quem é a palavra é Yahushua. Mas esse moço, tá? Esse moço aqui, que eu não sei nem quem é, vai dizer que a palavra é a Bíblia. Ele disse aqui bem claro que a palavra é a Bíblia. Ele primeiro falou de que Yahushua estava falando dele próprio, né? Que ele é a rocha, ele é a pedra. Mas aí ele vai falar da palavra, veja. Deixa eu botar aqui, só adiantar mais um pouquinho aqui. Desculpa os cachorros, tá, amados? Jesus disse que a igreja ela está edificada em cima dele, sobre a rocha. E nada mais é. O que é a rocha? É a palavra de Deus. O que é a rocha? É a palavra do Senhor. É aquilo que não muda. É aquilo que nos deixa de pé. É aquilo que nos mantém firmes. Timóteo disse que esta palavra ela é nunca digna de aceitação. Hoje nós vamos enterrar essa. Olha só, veja bem. A palavra que ele está falando é a Bíblia. Vocês vejam bem que a palavra é a Bíblia. Ele não está falando que a palavra é Yahushua. Por quê? Porque a palavra é a Bíblia, porque eles precisam tudo do físico. Tá? Eles estão na visão carnal, não na visão do espírito. Mas a palavra é Yahushua. E eles vão enterrar a palavra. Por que eles vão enterrar a palavra, amados? Que ele diz que é a palavra? Se é a palavra, para que ele vai enterrar a palavra se aqui é a palavra de Deus? Vocês vejam. Mas eles enterram isso aqui, que ele diz que é a palavra, porque a palavra não é a Bíblia, a palavra é Yahushua. Eles enterram isso aqui, é um ritual maçônico, satânico, terrônico, de Terron, para as pessoas estarem presas, escravos. Vocês vejam que quando a gente fala com as pessoas assim, olha, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito na Bíblia. Leia lá em Atos 7,48 e Atos 17, 24 e 25. E ele não quer nada de nossas mãos. Não, não, mas ele não habita. Não, olha só, nós somos o templo do Espírito. Ah, eu creio que nós somos o templo do Espírito. Mas a gente tem que estar lá na igreja louvando a Deus. Mas como você vai para a igreja louvar a Deus se ele não habita lá? Se o verdadeiro não habita num templo feito por mãos humanas, está escrito. Não, mas eu creio que ele vai estar lá porque ele habita em mim, porque eu sou o templo do Espírito, então ele não habita num templo físico. Eu já ouvi isso, gente. Ele não habita num templo físico, não habita, beleza, ele não habita num templo, né? Mas só que quando todo mundo vai lá se reunir na igreja, ele está presente. Por quê? Porque ele habita em nós. As pessoas são tão cegas que elas não conseguem ver o óbvio. Tanto é verdade que quando eu lia essa passagem na Bíblia, eu ficava assim, o que quer dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas? Gente, vocês vejam a cegueira. E eu creio que a Igreja Cristiana Nova Vida também, ele fez esse lançamento da pedra fundamental. Porque é uma cegueira tão grande que eu não conseguia entender o óbvio. Se na Escritura, em Atos 7,48, está escrito, veja, vou mostrar para vocês. Olha aqui, o que está escrito em Atos 7,48. 7. Vou botar aqui, 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, ou em templos. Tem outras mensagens, tem outras que estão em templos. É porque eu apaguei a outra Bíblia ali, mas vamos botar aqui. Vou botar nessa aqui, que tem várias versões. Tá? Atos 7, 48. 7, 48. Vocês vejam como é que é a cegueira, qual é o ritual que eles fazem, amados. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. O Altíssimo não, aqui está em casas, aqui ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Tá? Em templos. E eu ficava assim, mas o que isso quer dizer? Gente, isso aqui tá óbvio. Tá
claríssimo, tá claríssimo. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, não habita em casas feitas por mãos humanas. Quais são as casas, templos de religiosidade? É certo? Ele não habita. Era tão óbvio. E eu perguntava o que isso quer dizer. Eu não entendia o que isso queria dizer. Para vocês verem como é que é um ritual satânico. Outro que eu não entendia quando Yahushua falou para a mulher samaritana, vocês adorarão, vai chegar o tempo que adorareis o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que eu adore em espírito e em verdade. Eu não entendia isso, e aí eu ia para a igreja e ficava pensando, o que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Ah, já sei, é eu fechar bem meu olho e me concentrar para sentir a presença de Deus. Gente, era isso que eu pensava. Para vocês verem que é realmente uma escravidão na mente que as pessoas ficam. Está bem claro que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas as pessoas não conseguem entender por quê? Porque estão com a mente alienada na religião, na escravidão da religião. E foi isso que aconteceu comigo durante 46 anos. Eu fiquei presa no sistema durante 46 anos. E teve horas que quando eu descobri toda a verdade, comecei a pesquisar, eu fiquei assim chocada, fiquei como é que eu não percebi isso antes? Mas hoje eu entendo por quê que ele me permitiu ficar tanto tempo no engano da religião. É para hoje eu ver, que hoje quando eu vejo alguém pregar, eu já sei aonde eles vão falar, eu já sei assim, da onde eles vão, qual o caminho que eles vão falar, entendeu? E eu já sei hoje, pelo Espírito que habita em mim, eu já sei diferenciar o físico do Espírito. Então, o Pai, ele permitiu que eu ficasse tanto tempo no engano, justamente para muitos saírem do engano, porque esses vídeos, eu sei que as pessoas que estão vendo esses vídeos, que estão presos no engano da religião, vão ser libertos em nome de Yahushua. Porque são vídeos realmente que mostram a verdade, que eu mostro na escritura que está escrito e mostro os enganos que os líderes religiosos levam as pessoas a cometerem. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Então vocês vejam que ele vai falar que vai enterrar a Bíblia. Hoje nós vamos enterrar essa Bíblia. Nós vamos colocar essa Bíblia como um símbolo de uma rocha em cima desse altar. Porque quando Jesus fala sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, diz a Bíblia que ele libera outra palavra sobre o sacerdote Pedro, dizendo assim, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E quando essa igreja estiver firmada na rocha, palavra de Deus, Vim na rocha, a palavra de Deus que é a Bíblia, não em Yahushua. Vocês vejam bem. E quando ele bota a Bíblia aqui, é um ritual satânico, amados. Satânico, vocês podem ver que é. Então, enquanto a igreja que ele está falando são as pessoas que vão no templo físico, não é que a pessoa é a igreja para ele, não é que a pessoa é o templo do Espírito, mas as pessoas que vão no templo físico estiver firmado na rocha que ele está dizendo que é a Bíblia. Vocês vejam bem, a rocha para ele não é Yahushua. Por mais que ele falou que Yahushua estava falando dele, que ele é a pedra, mas ao mesmo tempo ele já botou a palavra, que é a Bíblia, que tem que estar firmado na rocha, que é a palavra, mas que é a Bíblia. Então vocês vejam bem. palavra de Deus, o próprio Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E o que for ligado aqui na terra, pela boca do pastor Pires, dirigente dessa igreja, pela boca dos pastores, dos dirigentes, dos ministros que estiver em cima desse altar, também será ligado no céu. As portas do céu serão abertas sobre esse lugar. Então, que hoje, nesse momento, a partir de agora, isso já não é mais um mundo, isso é uma igreja. Esse lugar não é simplesmente quatro paredes, a partir de agora é uma igreja, um altar, e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Aleluia. Porque aqui Vocês vejam que ele falou, o pastor que vai falar nesse altar primeiro, as pessoas que estão aí não creem que o Espírito fala com ela própria. Precisa de um líder religioso para falar uma palavra de Deus. Tá certo? É um ponto.
né? Outro ponto que a gente tem que avaliar é o seguinte: os pastores falam nesse altar. Qual altar que ele está falando? É o palanque, que eles dizem que é o altar, que é o púlpito. Tá certo? E que veio do mitraísmo. Vocês podem pesquisar o culto mitraico. São as mesmas práticas do culto mitraico, tá? O que acontece? O altar na escritura, em Malaquias, se vocês lerem Malaquias, o livro de Malaquias todos, você vai ver que o altar se trata da mesa do sacrifício, tá? Onde os animais eram sacrificados para remissão, para perdão dos pecados do próprio sumo sacerdote, porque ele pecava, e do pecado do povo. Então o altar é a mesa do sacrifício. Aí eles falam que sobe no altar, tem que estar a vida no altar. Que vida no altar que tem que estar? Vocês vejam que eles falam, a gente tem que colocar nossa vida no altar. Mas o altar que eles falam é no templo físico, é na religião. E sendo que o altar, na escritura que diz, é a mesa do sacrifício. Tá certo? É a mesa do sacrifício. A gente não tem que estar com a vida no altar. A gente tem que estar com a vida em Yahushua, que é a rocha, que é a palavra, que é a pedra angular. Tá certo? E no espírito, andar no entendimento do espírito. Então vocês vejam que foge totalmente do que está no espírito. Vocês vejam que ele está na carne, ele não conhece o espírito. Amado, todos os líderes religiosos não estão no espírito. Podem acreditar nisso. Eu não vi um líder religioso, desde de quando eu senti o desejo de avaliar as pregações, eu senti esse desejo, eu vejo que não fui eu, foi o próprio Espírito que colocou esse desejo em mim. Eu não vi um que pregue no Espírito. Eles estão pregando na visão carnal, colocando para o Espírito, mas não, mesmo eles colocando para o Espírito, eles não estão no Espírito. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não tem como o que é do Espírito passar para o físico, o que é do físico passar para o Espírito. E só está no Espírito quem crê no entendimento do Espírito. E quem crê no entendimento do Espírito? É aquele que, bem-aventurado é aquele que não viram, mas creram, é aquele que não vê, mas crê. Ou seja, eu não vejo que eu sou o templo do Espírito físico, mas eu creio no Espírito, no entendimento que eu sou o templo do Espírito. Então eu não vou mais no templo físico, porque eu no Espírito, no entendimento, sou o templo do Espírito. Eu não vejo Yahushua físico como meu pastor, mas eu creio que ele é meu pastor. Então eu não vou ouvir um líder religioso que se denomina pastor, que não é, que o próprio Yahushua falou em João 10, que eles não são pastores, e da qual as ovelhas não fazem parte deles, não são deles. Então, isso é crer no Espírito. É você não ver Yahushua físico, mas você crê que Yahushua é o pastor. Você não vê o caminho físico em Yahushua, mas você crê no Espírito que Yahushua é o caminho. Porque somente Yahushua nos leva ao Pai, amados. E é por isso que é difícil achar a porta estreita que é Yahushua. Por quê? Porque essa porta é no Espírito. É no entendimento, não é no físico. Então vocês vejam que tudo para eles é no físico. E ele vai enterrar a palavra, que é a rocha, que é a Bíblia. Entende? Isso é muito triste, as pessoas estarem no engano da religião desse jeito. É muito triste. Vamos continuar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos consagrar esse lugar a Ti. Estamos aqui debaixo da Tua direção, queremos consagrar. Então, nós queremos consagrar este lugar. Qual é esse lugar? Esse templo físico. Não é se consagrar como templo do Espírito, sendo templo do Espírito, mas é consagrar um templo físico. Para adorar quem, amados? Que a pergunta evangélica que vocês podem fazer aos líderes religiosos são: anota aí algumas perguntas aí, amados evangélicos católicos. Pergunta aí para os seus pastores. Primeiro,
Se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7:48, em Atos 17:24, e Atos 17:24 e 25 diz assim, veja, faço questão de mostrar para vocês. Veja bem, Atos 17, 20, Atos 17, 24, 25 diz assim, olha, veja bem. O Iau que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que é santuário? São templos, tá? Santuário e templo é a mesma coisa, são sinônimos. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, ou seja, ele não precisa de nada de nossas mãos. Por quê? Porque ele é espírito. O que ele pede de nós é adoração espírito em verdade. Ponto. Tá? Então aqui, ó. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aí vocês podem perguntar para os seus líderes. Ô pastor, olha só, em Atos 7:48, em Atos 17:24 e 25, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E diz ainda que o Pai, ele não necessita de nada de nossas mãos. Ele não quer nada de nossas mãos. Então, a pergunta que eu faço é, se ele não habita no templo feito por mãos humanas, quem habita nesses templos? Faça essa pergunta a eles. Aí você pergunta assim, outra pergunta que vocês podem perguntar é, qual foi a religião que Yahushua fundou? Vocês falam Jesus, porque eles falam Jesus, né? Pergunta qual foi a religião que Jesus fundou? É outra pergunta. Qual foi o templo que Yahushua foi pregar? Pergunta a eles. Qual foi o templo que ele entrou para pregar? Foi um templo evangélico? Foi um templo espírita? Foi um templo católico? Foi um templo da macumba? Pergunta, amados. Porque na época de Yahushua não existia a religião protestante evangélica. Não existia. Pergunta a eles. Pergunta a eles qual foi a denominação que Yahushua defendeu. Pergunta a eles. Porque em Atos, veja, amados, em Atos 9, em Hebreus 9, está escrito aqui, ó. Verso 11 e verso 24, anote e pergunte a eles. Vocês podem pausar esses vídeos, amados evangélicos, que estão me assistindo, amados católicos, espíritas, de qualquer religião, denominação. Pausa o vídeo e anota as perguntas e faça para os seus líderes. Veja, quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem. Isto é, não pertencente a essa criação. Verso 11, Hebreus 9, 11. Agora eu vou botar aqui para vocês no verso 24, Hebreus 9, 24, veja. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahu em nosso favor. Ele não entrou em santuário feito por homens. Quando na Bíblia diz que Yahushua ele foi ao templo para orar, é mentira. No templo que ele fala não é templo dentro de um templo, mas ele foi no pátio do templo, porque dentro do templo, amados, só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote entrava dentro do templo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era dentro do templo, que era onde oferecia o sacrifício. Tá certo? Era isso que acontecia. E Yahushua, ele não entrou no santuário feito por homem, porque o Yahushua, ele foi o sumo sacerdote, mas no espírito. Mas ele não entrou dentro do templo, porque ele era da tribo de Judá. Ele não era levita, só podia entrar no templo o sacerdote, o sumo sacerdote, que era da tribo de Levi. Se ele entrasse no templo, ele teria pecado. Tá aqui escrito bem claro, ele não entrou em santuário. Eu faço questão de mostrar aqui para vocês sinônimo de santuário. Sinônimo de santuário.
Veja. Capela ermida, íntimo interior fundo, abadia, ade, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Pergunta a eles também, amados, o seguinte, anota outra pergunta aí para vocês fazerem para os seus líderes. Fala assim, o pastor, o padre, o pai de santo, sei lá quem for, porque os macumbeiros também creem em Jesus, eles também batem ponto para Jesus. Pergunta para eles assim, olha, nós sabemos que Judas, ele traiu Jesus, né? E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, certo? Ele vendeu. Então, se ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, teve alguém que comprou, porque se ele vendeu, alguém comprou. Aí, faça a pergunta assim, amados. Quem comprou Yahushua de Judas? Faça essa pergunta para eles. E depois vocês leiam, faça essa pergunta para eles e anota a resposta que eles vão dar. E depois vocês vão ler Mateus 26, 27 e 28 para vocês verem que quem comprou Yahushua está em Mateus 27, tá? De Judas foram os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Vamos ver se algum pastor vai falar a verdade. E aí, se eles começarem a enrolar e a falar mentira, vocês vão ver que vocês estão no lugar de mentira. E é por isso que a Escritura diz que nós temos que abandonar a mentira e falar a verdade. O que é abandonar a mentira? É abandonar o caminho da religião, que é um caminho de mentira. E falar a verdade uns aos outros. Falar que o caminho é Yahushua no Espírito. Tá? Outra pergunta que vocês podem fazer para eles, amados, é o seguinte... Porque muitos líderes religiosos falam que Pedro, ele pregou, e na primeira pregação de Pedro, primeiro sermão, ele ganhou 3.000 almas. E depois no segundo sermão, ele ganhou, como está em Atos 4, vocês anotem aí, Atos 4, está que Pedro, ele ganhou quase 5.000 almas, tá? Que são homens, sem contar crianças e mulheres, que se converteram. Aí pergunta para eles, se Pedro ganhou quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, quando ele pregou no templo, mas só que quando fala templo, é pátio do templo, porque ele não entrava no templo. Ele falava no pátio do templo. Ele ia no pátio do templo para anunciar a verdade. Aí vocês perguntam, por que prenderam Pedro e João? E quem prendeu Pedro e João? Pergunta para eles. Está escrito em Atos 4. Quem prendeu? Pergunta isso para eles. Que quem prendeu foram quem? Os líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes. Mas pergunta para eles quem prendeu. Outra pergunta que vocês podem fazer para eles, amados, é... Estevão, ele também estava lá no pátio do templo falando. E esteve em Atos 7... Disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que eles tinham o espírito endurecido. Pergunta que faz. Pergunta para os líderes evangélicos, católicos, espíritas. Quem matou Estevão? Pergunta. Vocês vão ver quem matou Estevão? Quem? Líderes religiosos. Está escrito em Atos 6 e 7. Mas será se eles vão responder isso? Ou eles vão enrolar e não vão responder? Ou eles vão mentir mais e mais, porque eles vivem na mentira? Vocês podem perguntar também, amados, qual foi a vez que Yahushua mandou uma ceia no templo físico, com pão e vinho, sendo que a verdadeira ceia era a ceia da Páscoa, que era celebrado com um cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Essa era a ceia. Pergunta? Quando foi que Yahushua ordenou a ceia? Porque ele disse em Mateus 29, em Mateus 26, 29, ele disse, não beberei desta vide, não beberei mais desta vide até que beberei novo convosco no reino de meu Pai. Então vocês vejam, se ele não entrou em santuário, como a gente viu em
em templos, né? Santuário, templos, como a gente viu em Hebreus 9, 24. Quem é que está tomando a ceia nos templos físicos, se o Altíssimo não entrou em templos feitos por homens? É uma boa pergunta que vocês deveriam fazer para os seus líderes. E depois, quando vocês verem e vocês lerem as referências que eu estou dando na Escritura, aí vocês decidam. E eu dou um conselho para vocês, amados, que estão presos na religião. Decidam ser livres do jugo da religião e vá para a porta estreita, para a liberdade, que é Yahushua. Porque liberdade verdadeira só há em Yahushua. Vamos continuar aqui. Consagrar esse altar. Que desse altar, dessa igreja, possa sair palavras que vai edificar a vida. Que possa sair palavras, Senhor, que vai transformar a família, libertar lares. Pai, que desse altar possa sair profecias que vão curar o enfermo, que vão restaurar, Senhor, meu Pai amado, a saúde do doente. Deus, que sobre esse altar, Senhor, possa ser um lugar de provocar milagre, de provocar, Senhor, Pai querido, Pai amado, mudança de vida. Nós consagramos esse lugar a Ti, fundamentamos esse altar na rocha, que é a Sua palavra, que é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ué, peraí, então se é a palavra, que é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele está falando, então ele está o quê? Ele está enterrando Jesus? Vocês vejam que não bate o que ele está falando. Porque ele está dizendo que a rocha, a palavra, é a própria pessoa de Jesus. Ok? De Yahushua. Certo? Porque o nome verdadeiro é Yahushua. Então ele está enterrando Yahushua. Então vocês vejam que ele mesmo não sabe nem o que ele fala. Ele está tão cego, um guia cego, guiando cegos para o mesmo abismo, para o mesmo barranco, como disse Yahushua, que eles são cegos guiando cegos, que ele não sabe nem o que ele está falando. Vocês vejam bem. Então ele está enterrando Jesus? Porque ele está dizendo que a palavra é o próprio Jesus, então se é o próprio Senhor Jesus, então ele está enterrando Jesus. E orando alto, coisa que Yahushua disse em Mateus 6, que nós não devemos orar nas praças, nas sinagogas. Quais são as sinagogas que Yahushua está falando? Templos. Em voz alta, orar todo mundo junto. Não, Yahushua disse que nós temos que orar no entendimento, no secreto ao Pai. Ele disse, e os apóstolos disseram, orareis uns pelos outros e não uns com os outros. É diferente. Então vocês vejam que foge totalmente da Escritura. Senhor, todos aqueles que subirem nesse lugar, usa todos aqueles, ó Pai amado, que estiver nesse lugar, que possa ser direcionado, guiado pelo Teu poder e pela Tua santa presença. Nós consagramos essa igreja no Senhor, consagramos esse templo no Senhor, na rocha de Meribá, rejeitada pelos anificadores, mas, Senhor, recebida por todos aqueles que creem no Teu nome. Glória. Nós recebemos o Senhor como rocha fundamental, como pedra fundamental. Viu? Olha só, que ele falou outro nome, mas que na verdade são os construtores que rejeitaram, mas ele mesmo rejeita, porque esse aqui também com certeza é maçom. Porque quando Yahushua falou dos construtores, tá? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, ele está falando, a pedra que a maçonaria, os maçons rejeitaram, veio a ser a pedra angular. Ele está falando dele mesmo. E agora aqui, ele transferiu a pedra, botando pedra angular, a pedra fundamental de novo, como na igreja quadrangular. O outro lá, que eu esqueci o nome dele, também fez o mesmo. Pegou, transferiu a pedra angular, que a Yahushua, ele botou a pedra fundamental, ele é que está fazendo o mesmo, veja. E na Escritura não está a pedra fundamental, está a pedra angular. Recebemos o Senhor como rocha fundamental, como pedra fundamental desta igreja, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda Jesus. Bom, vou deixar esse vídeo no link da descrição. E vamos nós de novo, tá? Que eu vou fazer o seguinte, vamos nós de novo ver aqui sinônimos de angular.
Para vocês verem, angular. E a rocha é pedra angular. Vamos ver o sinônimo de angular. Anguloso. Então, agora nós vamos ver o sinônimo de fundamental. Que é essencial e indispensável. Veja, essencial, indispensável, primordial, principal, necessário, importante, relevante, crucial, substancial, capital, vital, imprescindível, alimentar, primeiro, médio, medular, tudo. Tem alguma coisa que falou de angular? Anguloso? Não. Que serve de base, vamos lá. Estrutural, alicerçador, basilar, básico. Nota música. Na música, nota fundamental, som fundamental. Tem alguma coisa aqui de angular? Não, então vocês vejam que não tem nada a ver. Então, tá vendo que eles botaram Jesus como a pedra angular, tá certo? Como uma pedra fundamental, desculpa, como uma pedra fundamental. E na escritura diz pedra angular, não diz pedra fundamental. Né? Como eu mostrei no outro vídeo, eu faço questão de mostrar de novo. Olha, Jesus é a pedra. Vou botar fundamental para a gente ver, ó. Fundamental, Bíblia. Veja bem. Faço questão de mostrar de novo. Pedra fundamental. Ó, pedra principal. Ó, como se diz, Bíblia é a palavra de Deus e se Cristo é a pedra principal, ó. Pedra angular. Ó. Cadê? Pedra angular. Ó. Aqui, ó. Eles botam... eles estão botando assim, amados, para a pessoa confundir. Mas vejam. Ó, aqui, ó, em Mateus 16:16, Simão respondendo a pergunta disse: Tu és o Cristo? Logo em seguida, veja bem, ele aqui está botando que Jesus é a pedra fundamental, olha só, pedra fundamental da igreja. Só que em Mateus 16, como a gente viu, não está escrito pedra fundamental, olha. 16:16. Tá cheio de graça, né? Vamos lá. Peraí. Mateus 16:17. (18). Eu sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não, foi Marcos, né? Foi Marcos que eu vi aquela hora. Que eu tô falando, ele aqui falou pedra da igreja, essa pedra ele falou fundamental, porque não tem fundamental. Tá certo, amados? É em Marcos. Tá escrito em Marcos. A pedra que os construtores rejeitaram, tá? Veja bem. A pedra que os construtores rejeitaram. Vamos ver aqui de novo. Que os construtores rejeitaram. Bíblia. Vamos lá de novo, porque eu esqueci. Eu sei que está em Marcos, mas esqueci. Ó, 1 Pedro 2,4, pedra viva. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ó. Pedra angular. Mateus 21:42. Mateus 21:42, vamos ver. Mateus 21:42. Não está dizendo, amados. 21:42, vamos ver. Ai, meu pai, de novo. Não saiu aqui o... Vocês nunca leram na escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular?
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então vocês vejam, pedra angular. E a gente leu também em Mateus, pedra angular. Não está escrito pedra fundamental. Vocês podem pesquisar, amados. Vocês vão ver que não está escrito pedra fundamental. Não está escrito isso. Tá certo? Então aqui, veja. Eu vou colocar esse link na descrição. E vou agora colocar aqui, ó. Esse aqui, eu também vou botar o link na descrição, tá? Que esse aqui é a loja maçônica que realiza lançamento da pedra fundamental para a construção de templo. Veja bem, não é a mesma coisa da maçonaria? Lançamento da pedra fundamental que as igrejas fazem? Deixa eu adiantar aqui, ó. Fundamental e compenetrados nos fraternos sentimentos de união É e aqui, ó. tenhamos uma paz inalterável. É o começo de um sonho que iremos realizar no futuro para o orgulho de toda a irmandade das nossas cunhadas. Bora. O que houve? É a construção desse templo. Os esforços não serão poucos porque as dificuldades serão grandes. Mas acreditamos no sucesso e o coroamento será a inauguração dele no próximo ano, se assim o grande arquiteto nos ajudar. E um ato curioso é essa urna com alguns objetos da atualidade para serem abertos aí daqui a um certo tempo. Isso é mais ou menos uma tradição que a maçonaria mantém, mas vem muito também dos templos evangélicos, católicos, e a maçonaria mantém isso de uma forma a eternizar tudo que aqui se faz. É um sonho que... Então, amados, eu vou colocar esse vídeo no link da descrição, vocês vejam bem, que vem também dos templos evangélicos. Na verdade, não vem dos templos evangélicos. A maçonaria é que lançou a religião evangélica católica. Todas essas religiões vieram da maçonaria. Então não vem também dos templos evangélicos e católicos. Na verdade, os templos evangélicos e católicos, eles fazem o lançamento da pedra fundamental, né, com base no ritual maçônico. Por quê? Porque todos eles vieram da maçonaria, tá certo? E eu vou colocar esse link também na descrição. E vou fazer o seguinte, amados, olha, esse aqui, pregação na igreja Vida Nova sobre reconciliação, tá? Eu não sei de qual igreja é. Eu vou só mostrar aqui para vocês que eu escolhi esse termo, tá certo? E eu não assisti, simplesmente eu escolhi. Pregação, dei aqui meu dislike. Pregação na igreja Vida Nova sobre reconciliação. Foi publicado em 23 de julho de 2013. Pregação na Igreja Vida Nova sobre reconciliação. Tá aqui de novo, tá? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já tem mais de 1 hora. E no próximo vídeo eu vou gravar sobre essa pregação aí, tá certo? Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like. Se não gostaram, pode dar o dislike. Se vocês sentirem vontade, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos e acionem o sininho, tá certo? Para que vocês possam receber notificações. Compartilhem, por favor, amados, esses vídeos para essas pessoas que estão presas na religião, né? Porque Yahushua, nós estamos nos últimos tempos e Yahushua está chamando, né, os seus para fora do engano, tá certo? Então, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.